específico da classificação por dois tipos de ferramentas, né, que seriam os ensembles de decision tree, que são as árvores de tomada de decisão, que eu vou falar mais para frente do que se tratam, e do aprendizado de máquina automatizado, que também vou falar com mais detalhes lá para frente. Então, minha apresentação vai cobrir essas 8 partes aqui, esses 8 tópicos. Bom, então, começo com a introdução, que é apresentar o problema, né, do porquê a importância das supernovas do tipo 1A para a cosmologia, né? Então a gente tem que existiam dois grupos no final da década de 90 que eles idealizaram e colocaram em prática dos experimentos para observação de supernovas do tipo 1A. Foram os grupos o Supernova Cosmology Project e o High-Z Supernova Search. Isso aqui são os dados que eles obtiveram, e a gente vê aqui que nesse gráfico aqui, que seria a magnitude observada pelo desvio para vermelho, que existem duas regiões, que uma azul e uma rosa aqui, tá? Onde a região de cima seria o equivalente ao universo com uma expansão acelerada, e de baixo com um universo com uma expansão desacelerada. E a gente vê aqui que os dados que eles obtiveram foram que a maioria das supernovas que eles observaram estão concentradas aqui nessa região azul, o que corresponde ao universo em expansão acelerada. Tá? Então, esses aqui são os responsáveis pelos experimentos que receberam, graças a essa descoberta, receberam um Nobel em 2011. E para a teoria, para a cosmologia, como é que a gente encara isso? Bom, os cosmólogos não sabem explicar isso ainda. É o maior desafio, né, da cosmologia na atualidade. Mas a gente diz que existe na densidade de energia do universo, existe uma coisa que a gente chama de energia escura, que ela corresponde a cerca de 70% da densidade de energia, e ela tem uma característica muito peculiar, que seria uma pressão negativa o suficiente para gerar uma gravidade repulsiva e ter essa expansão acelerada. Né? Mas eu acho que o que eu vou falar de cosmologia aqui hoje vai ficar limitado a isso aqui mais um pouquinho, porque eu me concentro mais aqui na parte dos dados, das supernovas. Esse aqui é como uma supernova aparece num telescópio, né? Num telescópio terrestre e tal. Claro que se a gente usar um telescópio como o Hubble vai aparecer uma coisa bem mais bonita do que isso aqui. Mas basicamente o que a gente tem é isso aqui: a gente tem uma galáxia e tem um pico de luz muito grande, tá? E que seria a explosão da supernova. Eu não sei se aqui tá, vocês conseguem ver aqui que vai ficar bem claro. Eu tenho uma galáxia aqui bem tênue e aparece um ponto aqui. Mas aqui nessa figura aqui fica bem claro. Por quê? Porque essa aqui é a galáxia com a supernova, aqui é só a galáxia, e aqui é essa imagem subtraída uma da outra. Então a gente vê claramente que aqui parece uma supernova, e ela aqui é só a galáxia aqui, que parece uma fumacinha, e aqui tem um ponto a mais. Né? Então essa imagem aqui é a subtração dessas duas. Então a gente vê claramente que tem uma coisa a mais que foi temporária, né? Porque essa é uma imagem numa época e essa aqui é uma época diferente. Justamente porque a supernova ela é uma explosão que dura dias, no máximo 1 ou 2 meses. Essa aqui é a figura muito típica assim, que a gente vê quando estuda a evolução estelar, que a gente tem dois caminhos, né? De uma estrela típica, né? As estrelas elas têm origem em nebulosas, né? Que se colapsam e dão origem a essas bolas de gás, de plasma,
Tal, e elas evoluem de acordo com a disponibilidade de material, né, de núcleos atômicos que ela tem para realizar fusão ou fissão. Tá? As supernovas, elas surgem, no caso essas supernovas aqui, que são típicos de colapso de Caruso, que a gente chama, elas surgem desse caminho aqui das supernovas massivas. Elas se tornam supergigantes vermelhos e explodem, né, depois de um tempo, uma supernova, dando origem a uma estrela de nêutrons ou a um buraco negro. No caso das supernovas do tipo 1A, que é o meu interesse, a gente está mais interessado nesse caminho aqui, por incrível que pareça, que aparentemente não dá origem a uma supernova. Mas o que é interessante para a gente aqui é que ela vai dar origem a uma anã branca. E eventualmente essa anã branca ela pode ter uma companheira, pode ser um sistema binário. E essa companheira dela, ao atingir o estágio de gigante vermelha, o envoltório dela ele se expande, né? A atmosfera dela vai se expandindo de tal forma que essa supernova, essa anã branca, possa roubar a matéria dela. E existe um limite de matéria que ela pode agregar, que é o limite de 1,4 massas solares. Quando ela alcança esse limite, ela explode em uma supernova do tipo 1A. Tá? Por curiosidade, ela não dá origem a remanescente, não sobra nada. Nem estrela de nêutrons, nem buraco negro, nada. E essa característica delas sempre explodirem com essa massa, a massa de Chandrasekhar, é o que nos permite definir ela como uma vela padrão. Tá? Então, se ela sempre explode com a mesma massa, então a gente tem como inferir qual é a potência, né, com que ela explodiu. Então ela é uma vela padrão. Tá? E as velas padrão, elas têm a luminosidade delas, que é a potência, o quanto ela emitiu, e através dessa relação entre a potência e a energia que a gente recebe, o fluxo de energia que a gente recebe, a gente consegue medir a distância dela. Tá? Esse aqui é um DL que a gente chama de distância de luminosidade. Tá? Porque em cosmologia existem diversas definições de distâncias diferentes. Então vamos falar um pouco da distância de luminosidade. A distância de luminosidade na cosmologia, né, ela está geralmente a gente escreve em termos do módulo de distância, né, que é uma escala logarítmica. E na cosmologia ela está ligada à expansão do universo através dessa relação aqui, onde esse H é o parâmetro de Hubble. Tá? Que ele é essencialmente, esse A aqui seria o fator de escala, que é como as distâncias evoluem, e então esse aqui é a primeira derivada, então está relacionado com a taxa de expansão. E um exemplo aqui, por modelo lambda CDM, que seria um modelo com constante cosmológica e matéria escura, esse H tem essa forma aqui, onde ele depende basicamente de um parâmetro, que é esse ômega M0, e do H0 também, mas o H0, nesse caso aqui, a gente pode, no contexto das supernovas, ele é facilmente ignorado. Depende do ômega M0, que seria a fração de matéria. Tá? Então, por exemplo, se esse ômega M0 ele for 0,3, então a matéria corresponde a 30% da densidade do universo. Se for igual a 0,2, vai ser 20%. E aqui tem um termo constante que seria 1 menos ele. Então, é a densidade do resto. Tá? Que o resto, como a gente viu, é energia escura. Então, seria a parte da energia escura, que é um termo constante. Mas então, eu acho que aqui acaba a parte de cosmologia. Eu não vou voltar a comentar as cosmologias. Bom, isso aqui é esse aqui é um detalhe, que é o seguinte, que as supernovas, elas não são exatamente a vela padrão ideal, bonita, como a gente espera
infelizmente. Elas seriam o que a gente chama de velas padronizáveis, porque elas têm suas curvas de luz. Isso aqui seria a magnitude dela evoluindo em função do dia, né, a explosão. E quando ela explode, ela alcança um pico máximo de emissão, depois decai. Mas seria padronizável. A gente existem métodos da qual a gente usa para mapear todas essas curvas de luz de diferentes supernovas e alguma que seria a curva ideal. Tá? O método mais famoso e mais utilizado seria o método SALT-2. E esse método aqui, ele nos dá um módulo de distância que tem essa forma aqui, onde ele depende de 3 parâmetros MB, X1 e C que o SALT-2 calcula, e esse alfa, o beta e o M a gente vai a posteriori definir o valor dele junto com a cosmologia. O M seria a magnitude absoluta, que ela está relacionada com aquela massa de Chandrasekhar. Então, ela geralmente tem um valor muito próximo do que é menos 19,5. Para supernovas do tipo 1A, claro. Para supernovas, outros tipos, colapso de caroço, isso aqui já não é mais válido. Tá. Mas esse modelo aqui bem pictórico, bonitinho, etc e tal, ele é lindo, mas a gente não observa isso. O que a gente observa é espectro. Então, como é que a gente faz para distinguir as supernovas em seus tipos dentro do espectro? A supernova do tipo 1A, que é esse aqui é um espectro típico dela, ela tem 2 características importantes. Primeiro, ela não apresenta nenhuma emissão do hidrogênio, absorção, nenhuma linha de absorção do hidrogênio. E segundo, ela tem uma linha de absorção muito intensa do silício 2. Tá? Então essa aqui é a principal característica da supernova do tipo 1A. As outras supernovas, tipo 2, 1C, 1B, elas têm lá as suas características. Mas para nós da cosmologia que estamos interessados apenas nas tipo 1A, a gente vira e fala, tudo isso aqui é colapso de caroço, não importa para a gente quais são as características dela. Então o nosso problema de classificação, ele se reduz a uma classificação binária. Ou é uma supernova do tipo 1A ou não é. Então a gente reduz o problema a apenas isso. Esse aqui é uma compilação de dados do JLA, que ela é recente. Provavelmente é a mais utilizada no momento. Com certeza aqui uma galera já usou, o Wendel, eu sei que já tem uns artigos com isso aqui. Onde tem da ordem de 700 supernovas, e todas elas foram classificadas a partir do espectro. Foi lá, tomou o espectro dela e constatou que ela é uma 1A. Porém, o que a gente tem hoje, mais comum, é isso aqui. Essa aqui é uma amostra mais recente, que é a amostra Pantheon desse experimento Pan-STARRS, onde a gente tem cerca de 1000 supernovas, com o tipo dela confirmada pelo espectro. Porém, a gente tem cerca de 200 supernovas, que são essas amostras aqui, roxinhas aqui, tem a distribuição dela aqui, que elas foram observadas apenas por fotometria. Apenas por fotometria. E aqui que reside o grande problema que a gente precisa resolver. Se a gente tem um método de classificar como só o espectro, como é que a gente faz para classificar quando a gente só tem a fotometria dela? E esse é o grande problema, porque a fotometria não vê linhas de absorção. Tá? Então a amostra que fica bem claro que aqui é uma distribuição da qual eles usaram algum método para classificação, e aqui tem tanto supernovas 1A quanto supernovas de colapso de caroço. Então tem uma contaminação ali dentro, e a gente precisa de uma classificação que seja eficiente
muito eficientes para que essa contaminação seja a menor possível. Tá? Assim, a título de curiosidade, muitos dos artigos que têm surgido na cosmologia, do pessoal ajustando modelos cosmológicos com esse set aqui, eles simplesmente pegam essas 200 e jogam fora. Eles não têm, o pessoal não está arriscando ainda usar essas 200 supernovas classificadas fotometricamente. A pessoa usa mais essas 1000 espectroscópicas mil. Tá? E aqui é só sumarizando o que eu acabei de comentar, né? Que o interesse é usar fotometria, porque hoje em dia a gente tem 200 fotométricas. A expectativa é que no futuro a gente vai ter mais fotométricas do que espectroscópicas, justamente pela facilidade de observação fotométrica, principalmente dos grandes surveys do futuro. Então a ideia é que no espectro a gente tem muita informação e na fotometria a gente tem pouca informação, né? A gente só tem as magnitudes para cada filtro correspondente. Esse aqui é um gráfico desse artigo do Bantam, onde eles mostram os métodos de classificação que eles usaram. Eles têm 3 métodos, que são métodos de template fitting. Eles têm vários templates de supernova, da fotometria de supernovas simuladas, supernovas observadas e tal, que eles fazem uma comparação estatística com as fotométricas para poder classificá-las. E eles usaram um método de machine learning só, que seria o método dos primeiros vizinhos, que é um método bem simples. E aqui é a distribuição que eles obtêm para cada um dos métodos, né? E aqui são 3 supernovas diferentes que eles colocaram aqui qual seria a probabilidade dela ser um A para cada um dos métodos, tá? E essa probabilidade aqui, ela entra no nosso, ela tem que entrar no nosso ajuste final do modelo cosmológico, tá? A likelihood total das supernovas, elas vão ter termos de 1A e termos de colapso de caroço que vão ser pesados por essas probabilidades aqui. E por que que a gente precisa de um... Eu menti para você, vou falar um pouquinho de cosmologia aqui. Por que que a gente precisa tanto de uma classificação muito eficiente para cosmologia? Imagine que a gente tem um gráfico aqui. Esse aqui é um gráfico de resíduos, que é o módulo de distância da supernova menos o módulo de distância do modelo lambda CDM, onde a maioria aqui que está concentrada ao redor do zero aqui, que são os pontos pretos, elas são 1A. E todas as outras são colapsos de caroço. Elas acabam tendo distribuições diferentes aqui, uma distribuição, outra distribuição, porque elas têm diferentes subtipos, 1B, 1C, 2. E após a classificação, o que a gente vai ter? A gente vai ter as 1A, né, que a gente consegue classificar. Claro que algumas a gente acaba jogando fora na classificação. Acho que a gente joga fora o que a gente chama seriam os falsos negativos, né? A gente diz que ela não é um A, mas na verdade ela é. Aqui seriam os nossos positivos verdadeiros, acho que isso de fato são um A. E aqui é a contaminação, que seriam os nossos falsos positivos. Elas não são um A, mas a gente classifica elas como sendo um A. E qual seria o efeito? A gente pode ver aqui que, em geral, tem muito mais supernovas aqui com uma magnitude maior, né? Ou seja, elas são menos brilhantes. Então, se a gente tiver muita contaminação da supernova, da colapso de caroço, a gente vai ver estatisticamente um viés aqui, vai ter um bias nessa direção das supernovas menos brilhantes, no caso. Então, um primeiro efeito, por exemplo, que a gente pode ter é que no modelo lambda CDM a gente vai ver um universo com mais energia escura do que ele realmente tem. Então, a gente vai ter uma fração de matéria menor. Tá? Outro lado que pode acontecer é que, por exemplo, essa distribuição ela pode depender do redshift. Se ela depender do redshift,
ela pode introduzir para a gente pode ver erroneamente que existe uma evolução, né, na energia escura, que a densidade de energia escura ela possa variar. Então a gente pode ver alguma coisa que seja diferente de uma constante cosmológica. A energia escura ela tem uma evolução, né? Esse termo aqui, quando é igual a -1, ele é constante cosmológica. Ou ele pode até ter uma dependência com redshift. Outro efeito, que seria ainda mais catastrófico ainda, digamos assim, mais, um pouco mais de detalhe, mas que aí a gente começaria a ver coisas erradas na estrutura, nas estruturas, nas galáxias e nos aglomerados, é que que se essa distribuição de supernovas ela não tiver uma distribuição gaussiana, aí esse é um detalhe. Quando não tem uma distribuição da dispersão aqui de forma gaussiana, é que a supernova está sofrendo um efeito de lenteamento gravitacional. Então, se isso induzir essa classificação errada, induzir essa distribuição diferente, então a gente vai ver alguma coisa que seria um lenteamento falso. Então a gente poderia ver, gerar algum erro também na nossa observação da estrutura do universo. Bom, então, já falei bastante das supernovas, da classificação, por que ela é importante. Então eu vou falar agora da ferramenta que eu tenho utilizado para a classificação, né? Seria o Machine Learning, tá? Bom, só que para caracterizar, o Machine Learning seria o campo da inteligência artificial que, como está descrito aqui no artigo desse cara, não está literalmente, mas isso aqui, que é a capacidade de ensinar o computador a aprender, máquinas, sistemas computacionais a aprender, mas sem programar regras explícitas para ele. Então, você tem métodos para ele criar, né, o seu aprendizado, digamos assim. O exemplo seria, digamos assim, reconhecimento de padrões, ajuste de modelos também cai dentro disso, redes neurais, etc. E aqui só para sumarizar quais são os tipos, né, de métodos que estão dentro dessa abordagem do Machine Learning, que bem capaz de muita gente aqui usar o método, muitos desses métodos e nem sabe que hoje em dia a gente coloca eles dentro desse grande guarda-chuva do Machine Learning. Eles se dividem em dois grupos, que seriam os métodos supervisionados e os não supervisionados. A ideia é que os supervisionados, a gente tem variáveis da qual a gente pode relacionar uma com as outras, buscando padrões entre elas. Vai ficar mais claro mais para frente. E aqui a gente tem dados espalhados da qual a gente não tem a relação explícita. Vou falar aqui mais para frente. Por exemplo, isso aqui seria um método não supervisionado, que seria um método de clustering, né, que seria agrupamento, onde a gente tem vários dados aqui espalhados nesse espaço de parâmetros x1 e x2, tá? Mas a gente não tem aqui essas x1 e x2, a gente não tem explicitamente como nada que diga que elas estão agrupadas, entendeu? O método ele vai procurar grupos dentro dessa distribuição e delimitar em regiões, e aí o próprio método vai construir as classes, como elas estão separadas. No caso supervisionado, que é o que a gente que é o de interesse aqui, geralmente é o de interesse para a maioria dos problemas da astronomia, a gente tem um conjunto de variáveis que nós chamamos de features, as características,
que a gente relaciona, tá aqui, tem uma relação clara entre elas e outras variáveis que são as variáveis alvo, né? Seria o que a gente chama target, né? Então, o nosso problema, o que a gente tem? A gente tem que as nossas features vão ser variáveis determinadas pela fotometria e as targets são determinadas pela espectroscopia. Então, a ideia é a gente construir com Machine Learning um método da gente relacionar o que a gente tem da fotometria com o que a gente tem da espectroscopia. Então é isso aqui que isso aqui seria um set de treinamento que a gente fornece para o nosso algoritmo. Ele constrói um modelo que vai relacionar uma coisa com a outra. Então a gente pode usar isso para fazer predições em um conjunto de dados onde a gente só tem a fotometria. Então, da fotometria a gente vai tirar os variáveis. No caso, como falei, nas supernovas, as features vão estar relacionadas com as curvas de luz e os targets são os tipos, um A ou colapso de campos. Bom? Então, a partir disso, a gente constrói um método de classificação fotométrica. Tá, isso aqui seria um exemplo do problema de regressão, né? Onde a gente tem que as nossas features seriam as nossas coordenadas e as nossas targets seriam variáveis contínuas, né? Que seriam o valor da nossa medida aqui. Tá? Esses dois exemplos aqui, por exemplo, né? Esse aqui é um ajuste linear, né? Então o nosso machine learning seria um ajuste linear e esse aqui seria uma coisa mais complicada que talvez seja um ajuste polinomial ou alguma coisa que determinaria a relação entre as nossas features e as nossas targets. E um problema de classificação, onde a gente tem aqui no espaço parâmetro x1 e x2 claramente duas classes. Você está querendo dizer como eu construo isso aqui daqui para cá? O algoritmo ele classifica também, no caso, ele separa em grupo coisas que a princípio não tinha grupos claros. Isso. É isso? Não, depende do que você define como claro. Claro que seria que ele não tem um label. Você não consegue identificar. Não consegue identificar. Ele vai usar o critério, por exemplo. Não quer dizer que os dados não tenham correlação, assim. Só quer dizer que você não sabe a priori. Isso. Tá. Você não sabe. Tá. O algoritmo vai achar essa relação. Tá. Tá? Por exemplo, um algoritmo bem simples que faz isso é o algoritmo um algoritmo que chama de caminhos, né? Que seria ele separa você dá o número de grupos que você quer achar. Por exemplo, nesse caso aqui foram 3. Eu quero que ache 3 grupos aqui dentro. E ele vai separar 3 grupos de tal forma em que ele pegue os mais próximos. Ele vai pegando contabilizando a distância entre eles, e todos aqueles que estiverem mais próximos, ele vai agregando eles. Entendeu? E aqui não parece estar claro que talvez esse problema aqui, às vezes, pode ter uma dimensão a mais que a gente não está vendo aqui. Então, isso aqui pode ter alguma coisa escondida aqui também. Já no supervisionado você consegue já de cara separar... Porque o supervisionado ele já está classificado. Isso é alguma coisa que você já observou. Tá. Entendeu? É como, por exemplo, se eu quisesse pegar um espaço parâmetros aqui e eu botasse todas as supernovas sem labels e queria descobrir, por exemplo, se aqueles tipos que a gente classifica, de fato, existe alguns espaços parâmetros que elas se agrupam, sem deixar explícitos os tipos delas, entendeu? Então o seu problema é não supervisionado, né? Não, o meu problema é supervisionado.
Ah, tá. Estou dizendo que eu poderia partir para alguma outra investigação um pouco mais sofisticada, que eu poderia usar o não supervisionado. Tá. O meu é aqui, ó. Vou ter os passos parâmetros onde eu tenho claramente o que é um A e o que não é. Eu tenho claramente o que é, mas eu não tenho claramente qual a região do espaço onde elas ocupam. Então, vou falar aqui do... Agora, esse é o grande problema com o qual eu trabalhei, que foi o desafio, o Supernova Photometric Classification Challenge, do Dark Energy Survey, que é uma forma interessante de você conseguir gente para trabalhar para você. Você dá um desafio. É uma forma bem curiosa. E foi o seguinte, eles forneceram, a ideia é que foi em 2010, né? A ideia é que eles simularam, usaram um software de simulação de curvas de luz supernovas, que era o SNANA, onde ele dava só o dado, ele dava os dados fotométricos, a curva de luz é da fotometria, né? Só magnitude. Davam a curva de luz e os tipos já, né? Então, o único dado, não era um dado nem, não dava nem o espectro nem nada, já dava o tipo, como se você já tivesse tirado o tipo do espectro. Então, foram 21.319 curvas de luz simuladas, com os filtros do 10, né? O G, o R, o I e o Z. 4 filtros, que para supernovas isso aqui é tanto quanto otimista, né? O Sloan, por exemplo, ele viu as supernovas que ele observou em 3 filtros, muitas delas foram em 2. Então, foi um tanto quanto, esse aqui é um tanto quanto otimista. Eles dividiram nesses tipos aqui, né? Então cerca de 4.500 são do 1A e o resto são de colapso de caroço. Eles forneceram também o redshift da galáxia hospedeira, e aí uma das partes do desafio era tentar construir um classificador que não usasse isso aqui, não usasse essa informação. No caso, essa informação entra como uma feature, né? E eles deram um training set dessa ordem aqui, 1100. E a ideia é que eles davam um training set onde a gente tinha os tipos e depois o restante a gente não sabia o tipo, era tudo teste cego. Tá? O desafio rolou, aconteceu, tá? Os resultados são aqui. E a maioria das abordagens do pessoal que saiu nesse artigo foram aquelas abordagens do tipo template fit, da qual eu falei. E de lá para cá desenvolveram muito os métodos de machine learning e principalmente não só desenvolveram, como também surgiram diversas bibliotecas computacionais da qual ficaram mais acessíveis para os cientistas usar esses métodos. Então, a ideia é que muita gente agora, hoje em dia, está revisitando esse desafio para usar esses métodos. Tá? Esse desafio e outros muito semelhantes, no caso. Então, um dos papers que revisitou isso aqui foi esse paper da Michelle Lochner, em 2016, onde ela usou a abordagem de machine learning usando esses algoritmos aqui. São vários. O que ela fez foi vamos pegar um monte de algoritmos de machine learning e comparar um com um, tacar ali e ver o que vai dar. Ela usou como conjunto de features essas 4 aqui, que eu já vou mostrar com detalhe cada uma delas. Seria o SALT2, esses 2 modelos paramétricos e uma decomposição wavelets. A ideia que ela usou isso aqui é que isso aqui já é famoso. O SALT2 é um ajustador de curva de luz famoso. Esses 2 modelos aqui, eles apareceram aqui nos resultados do desafio. Eles foram eles foram criados para o desafio. E os wavelets também é um método também muito famoso, principalmente para decompor sinais.
ela usou como métrica a área de baixo dessa curva ROC, que eu vou falar mais para frente, e ela obteve esse resultado aqui. Ela obteve que o melhor método de machine learning que ela encontrou foi esse BDT, que seria o Boosted Decision Tree. Ela usou um método de boost chamado AdaBoost, que também vou mencionar mais para frente. E as features que ela encontra que o Salt 2 tem o melhor rendimento que as wavelets e o Newly Carpenter nessa ordem. Tá? Isso aqui são muitos detalhes, se quiser eu posso voltar nesse slide em algum momento para revisar alguma coisa. A nossa abordagem aqui, que eu fiz em colaboração com, que eu tenho trabalhado, em colaboração com o professor Ribamar Reis e o professor Miguel Partim da UFRJ, o que a gente fez? A gente tentou sofisticar isso aqui, o que ela fez, para ver se a gente encontra os mesmos resultados que ela e tal, e melhorar alguma coisa. De fato a gente está encontrando aqui algumas coisas mais interessantes que ela, que eu vou mostrar aqui para frente. Usamos os mesmos conjuntos de features. No Machine Learning a gente pegou e falou o seguinte: em vez de a gente sair tacando um monte de método aleatório, vamos pegar e escolher duas abordagens mais claras e ver as vantagens de cada uma. A primeira seriam os ensembles de Decision Tree, vou entrar com detalhe mais à frente, e o Machine Learning automatizado. E a gente usou como métrica para otimizar também a área debaixo da curva ROC, mas também uma outra métrica chamada a precisão média, seria uma average precision. Que isso aqui é muito, já vou mostrar mais pra frente porquê, mas isso aqui de fato é uma abordagem mais, usar essa métrica aqui, ela é mais interessante para a cosmologia. Eu vou mostrar por favor. E ela fez com um training set da mesma ordem do desafio. A gente pegou e fez o seguinte: não, vamos, em vez de a gente pegar, como agora a gente já tem todos os chips de toda a supernova, não tem mais teste cego, vamos pegar e separar em diversos training sets diferentes e fazer uma estatística dos resultados. Tá bom? Então vamos falar aqui as features usadas no problema. O primeiro seria a abordagem do template fitting a partir do Salt 2. O Salt 2, bom, isso aqui são curvas de luz ajustadas. Aqui não dá para ver que essa é verde e essa é amarela, então está bem complicado. Mas elas são semelhantes. A ideia é que a gente tem o fluxo da supernova, ela é dada por essa função aqui. E essa função seriam dos 5 parâmetros aqui, basicamente, que é o tempo do máximo de emissão de supernova, o redshift, né? E esses três parâmetros aqui, x0, x1 e c, eles entram nessa função aqui, ó, x0, x1 e c, que eles estão ligados ao quanto eu deformo a curva de luz de supernovas que estão em conjunto de templates. Eu pego essas curvas de luz supernova em um conjunto de templates, deformo elas de tal forma que vai ajustando esses parâmetros x1, x0, x1 e c, de forma que ela se ajuste à minha curva observada. Tá? Essas funções M0, M1 e CL, elas codificam essa informação desses templates. Tá? A gente faz o fitting nesse pacote aqui, que é o PyMultiNest, tá? Um pacote de exceção. Tá, então eu tenho no total 5 features aqui. Agora eu vou falar de dois modelos, são modelos paramétricos, que seriam o seguinte: eu tenho uma forma funcional que seria um ajuste, que daria um ajuste da curva de luz, tá? Então essa forma aqui foi proposto o artigo, mas é o artigo desse cara, desculpa, em que ele propõe essa forma aqui, e só que aí
essa forma ele vai ajustar para cada um dos filtros. Então, se ela tem 5 parâmetros livres, vão ser 5 para cada filtro. Então, no total, a gente tem 20 filtros no final. Do Carpenca, também é uma forma funcional. A diferença é que ele tem parâmetro a mais, tem 6, vai para 24. Esse parâmetro a mais, ele é colocado para caso ocorra alguma coisa aqui desse tipo assim, a distribuição tenha 2 picos. Esse aqui ela só tem um pico. Esse aqui poderia levar em conta 2 picos na distribuição. E a última é uma decomposição em wavelets, né? Que é um método de decompor sinais, usando essas funções wavelets aqui. Então, esses aqui são exemplos aqui, a gente usa funções dessa família sim. Então a gente pega a curva de luz, faz um processo de fit gaussiano, que seria uma forma não paramétrica de determinar a forma funcional de uma função. Faz a decomposição em wavelets e tira só as... Quando a gente faz esse processo aqui, a gente ganha milhares de features, informações. Só que para reduzir isso aí, a gente passa uma PCA e tira só as 20 primeiras componentes principais. Tá? E, claro, antes que eu esqueça, não está anotado aqui, a gente faz das 2 formas. Usando essas features, esses 4 conjuntos, e de novo, esses 4 conjuntos, mas incluindo como features o redshift da galáxia hospedeira. A gente faz sem o redshift e com o redshift. Tá bom. E agora os métodos em si. Tá, o primeiro conjunto de métodos seriam esses conjuntos em Sandler's Decision Tree. Uma Decision Tree é uma árvore de tomada de decisão. O que ela faz? Ele pega os parâmetros, as features, e eles constroem essa estrutura, né, de tomada de decisão, onde em cada um desses nós, ele avalia o valor de uma variável. Por exemplo, nesse caso aqui, eu tenho uma variável A, em que o meu algoritmo ele vai seguir esse caminho se ele for menor do que 1, nesse caso se for maior ou igual a 1. E aqui vou ter um outro nó que vai avaliar novamente e vai tomar a decisão agora referente a essa variável B. Tá? E aqui tem alguns parâmetros que são os parâmetros importantes que a gente fornece para o algoritmo para ele calcular, que seriam, por exemplo, a profundidade máxima dessa árvore, a quantidade de amostras que ele vai pegar por nó, né, mínima no caso, que o valor final, né, que aqui seriam, por exemplo, as classes, né, tá? E isso, nesse caso aqui, simplificado está bem, só isso. E o efeito que dá é que ela pega os espaços parâmetros e vai dividido em retângulo. Tá? Por exemplo, quando ele pega uma profundidade só, ela vai lá e toma só uma decisão. Que seria só isso aqui, é um ou outro. Então, ele, divide em 2. Nesse caso aqui, a profundidade máxima é 2. Então ele faz a divisão uma primeiro, depois faz outra em um ramo e outra no outro ramo. 2 aqui, 2 aqui. E assim por diante. Tá? E aqui só para ilustrar o quão é importante escolher bem esses parâmetros aqui. Por quê? Porque aqui a gente pode ver uma classificação tanto como razoável, que ela está separando em 2 grupos aqui, com uma boa delimitação, mas essa aqui é uma classificação ruim. Alguém sabe dizer por quê? A da esquerda é ruim e a direita é boa. Essa aqui é boa, essa aqui é ruim. O que são aquelas faixas? É exatamente por isso.
porque ela está aprendendo com muitos detalhes o nosso set de treinamento. Então, se a gente colocar alguma coisa para classificar depois, para ter uma predição que esteja por aqui, ele pode cair aqui dentro e ele vai classificar como azul. Isso aqui é o caso que a gente chama de overfitting. O azul e o amarelo seria tipo um A ou um resto? Classes diferentes. Mas aí o dado, então, o dado fotométrico, quando você diz, é diretamente no dado do telescópio, você pega ali e separa os pontos por cluster, é isso? Aqui, então, vamos pegar esse caso aqui. Vamos. Nosso dado espectroscópico é o tipo. Então seria se é quadrado ou se é círculo. O dado fotométrico é a nossa feature. Então seria o x1, x2. Entendeu? Então, o espaço aqui são as features. E aqui as classes são as targets. Tá? Então esse aqui seria, essa classificação aqui seria melhor do que esse aqui. E a diferença é que esse aqui, esse parâmetro aqui, que é o Mean Samples Leaf, que seria o quê? Que seria a quantidade de amostras mínimo que eu posso ter por nó. E aqui não tem restrição nenhuma. Então ele começaria a fazer nós onde teriam uma amostra só, duas, aí ele começaria a pegar muito detalhe aqui, ó. Por exemplo, ele pegou um nó onde só tem um. Aqui também. Entendeu? Features sempre estão associadas com os eixos dos gráficos e os targets com os pontos, ou Num problema de classificação, não? geralmente você vai representar dessa forma. Sim. Mas um problema de regressão, por exemplo, onde a target é uma variável contínua também, ele vai ser um eixo a mais. Como, por exemplo, isso aqui. Isso aqui é minha feature, isso aqui, e a minha target é, entendeu? Esse Y aqui vai ser contínuo, um problema de regressão. Um problema de classificação, ele é discreto. Então a gente representa como, é mais comum a gente representar dessa forma, assim, colocar pontos diferentes. Tá? E a ideia é que a gente parte para os Ensembles Decision Tree, que é o seguinte, fazer conjunto dessas árvores. Esse exemplo aqui, essa foto aqui, eu acho tão bonitinha que ela botou claramente aqui, assim, parece que tem um espaço de parâmetros, a cada árvore vai pegando um pedacinho. Então a gente tem várias árvores, onde a gente vai fazer a combinação entre elas. A gente vai falar para o nosso algoritmo assim, aprenda 100 árvores diferentes e aí a gente vai fazer uma combinação entre elas e no final essa vai ser a nossa classificação. Aí a gente tem dois tipos de métodos diferentes, que seriam os métodos que fazem uma média, os average methods, que aí no nosso caso a gente usou esses dois algoritmos. O algoritmo de extra trees e os algoritmos de random forest, onde ele pega, sorteia várias árvores e aí combina entre elas. Vou mostrar um exemplo já. E os algoritmos de boosting, que você sortearia árvores em sequências, só que cada uma aprende com a anterior, como melhorar. Tá? E para esses métodos tem sempre relacionado esses métodos tem sempre, além daqueles parâmetros que eu mostrei, dos parâmetros das árvores, eles têm um parâmetro ligado à quantidade de árvores que você vai sortear. E também, no caso dos boosting, eles têm um parâmetro que a gente chama de taxa de aprendizado, que é o quão eficiente de uma geração de árvores para outra ele vai atribuir o aprendizado. Tá? Então a gente tem aqui 3 métodos, que seria o AdaBoost Classifier, a gente colocou ele aqui
porque é justamente o método que a Michelle Lochner achou como sendo o melhor dela. A gente queria fazer essa comparação. Aliás, foi baseado dela ter usado esse método que eu escolhi usar as exames de Decision Tree. O Gradient Boost, que o nome ele usa gradientes para encontrar os mínimos das métricas que ele usa para poder otimizar, e o Extreme Gradient Boost seria um Gradient Boost mais sofisticado. Tá? Todos esses métodos estão na biblioteca do Python Scikit-learn, com exceção desse XGB que ele tem uma biblioteca específica que é XGBoost. Tá? Aqui seria o exemplo de uma Random Forest, que é o seguinte: ele pegou e sorteou 1, 2, 3, 4, 5 árvores diferentes. E aqui é a combinação entre elas. Como é que ele faz essa combinação? Ele faz a combinação por voto. A ideia é o seguinte: não pode falar em voto, não está atrás de lembrando, mas tudo bem, vamos lá. A ideia é que se eu escolho um ponto de espaço parâmetro aqui, eu vejo aonde ele vai cair em cada um desses. Por exemplo, vamos ver um aqui razoável. Aqui, nessa região aqui. Aqui ele vai classificar como verde, aqui ele vai classificar como verde. Aqui, ó, já vai ser azul. Aqui vai ser verde de novo, aqui vai ser azul. E aqui, aqui é a combinação. Então o que ele vai fazer? Se eu tiro 3 votos para verde e só 2 para azul, então ele vai ser verde. Aí você vê aqui que tem um pedacinho verde aqui que deve ser correspondente a esse que eu falei. Então se teve mais votos para verde, beleza, vai ser verde. Então a segunda abordagem é o Machine Learning automatizado. Que a ideia é o seguinte: a gente usa esse pacote aqui que é o Teapot, aqui, o site dele. Que a ideia é o seguinte: no problema de Machine Learning tem aquele pipeline da qual eu tinha mostrado anteriormente. Ele tem processamento e tal. No nosso caso aqui, a gente fez nas partes de Decision Trees, a gente fez com a Lochner, que fez um pipeline muito simples. Que a gente pegava e os dados e passava uma função que seria só para tirar a média delas, né? Centralizava as médias dos dados e ele padronizava o desvio padrão dos nossos dados. Seria só um pré-processamento simples, para depois passar para o Machine Learning e ele calcula. Só que você pode fazer pré-processamentos muito mais complicados. Você pode, além disso, por exemplo, passar uma PCA para reduzir dimensionalidade. Você pode delimitar os máximos e os mínimos das suas features em uma região e tal. Pode fazer inúmeras coisas. Esse método, o que ele faz? Ele pega e ele constrói sozinho, já vou mostrar como, um pipeline, e ele escolhe esse pipeline de forma otimizada. Ele vai procurar, esse algoritmo ele vai procurar qual o melhor pipeline para se usar. E ele roda em cima das funções dessas bibliotecas aqui. Scikit-learn e XGBoost. Então ele pega vários pré-processamentos possíveis, o Machine Learning coloca tudo aqui dentro, ó, até a construção de features, pré-processamento e tudo, e ele escolhe qual seria o melhor pipeline. Um pipeline típico dele é desse tipo aqui, por exemplo. A gente fornece para ele várias cópias dos dados e ele faz pré-fittings, por exemplo, passando ajustes polinomiais, especiais, etc. Combinam isso e aí ele passa pelo Machine Learning. Tá? Isso aqui ele botou Random Forest, mas isso é um exemplo, ele poderia usar qualquer outro. E como é que ele faz para construir esses pipelines? Ele usa esses algoritmos de otimização genética. Então a ideia é que você sorteia esses algoritmos genéticos seriam baseados em princípios biológicos de seleção natural, etc. e tal, onde você tem populações
Então ele começa sorteando uma população de pipelines, avalia eles e aí vê quem está adaptado ou não. Ele corta. Os que tiverem melhor desempenho sobrevivem. E quando ele vem para cá, aí entra alguma coisa que, por isso que ele chama de genética. Para sortear a próxima geração, ele usa alguns princípios como hereditariedade, por exemplo. Próxima geração, eles são cópias ou combinações do anterior. E ele também usa o conceito que ele chama de mutação. Ele também sorteia aleatoriamente algumas mudanças a ser feitas nesse pipeline. Então, aqui, essa figura aqui, por exemplo, é totalmente genérica. Isso aqui pode ser pipeline ou pode ser uma função de ajuste de modelo que você faz. Isso aqui é bem comum você usar também para funções e tal. E aqui, por exemplo, seria um exemplo de como essas coisas evoluem nas diferentes gerações. Elas vão se tornando complexas e sofrendo mutações, se tornando mais sofisticadas. Bom, e o processo de otimização? A ideia aqui é o seguinte. Lá nas Decision Trees eu mostrei que tem vários parâmetros. Você tem a profundidade dela, você tem o número mínimo de amostras por nó, você tem no caso dos ensenos você teria o número de árvores que você sorteia, etc. Esses são todos parâmetros que você dá para o seu modelo. Então a gente tem que saber escolher adequadamente quais são os parâmetros que a gente vai passar. Então a gente passa por um processo de otimização. O que é a otimização? Você pega todos esses parâmetros, que aí a gente chama de hiperparâmetros, para separar eles dos parâmetros das features, eles são diferentes, outra coisa. E esses hiperparâmetros a gente a gente pega e desenha um espaço de parâmetros dele para diferentes valores e vasculha esse espaço de parâmetros até achar um que minimize ou maximize, depende do problema, uma função seria uma métrica. Aqui, um exemplo aqui. A gente tem esse problema aqui, ele tem dois hiperparâmetros, esse alfa e esse gama. Tá? E aqui seria, essas curvas aqui são as curvas de nível para uma função métrica, que já vou falar de algumas. E aqui o algoritmo ele pode ir de duas formas. Ele forma exaustiva, né, que ele pega e traça uma grid regular deles, aqui em vermelho, vai ponto a ponto avaliar. Ou de uma forma aleatória, que seria azul, que ele vai sorteando vários pontos e depois compara. Tá? O meu trabalho foi de forma aleatória. Por que eu fiz a forma aleatória? Porque eu já estava repetindo isso 200 vezes para cada training set diferente. Então, fazer de forma exaustiva para cada um tem um custo computacional grande. E sem contar que eu imagino que o vasculhar de forma aleatória, porque às vezes o aleatório nem sempre cai num ponto bom. Né? Ele pode cair num ponto e dar um ponto meio ruim. Porque isso aqui, por exemplo, o melhor provavelmente é esse, mas se ele tivesse caído aqui, teria sido melhor. Mas aí como eu fiz, já como eu vou fazer isso 200 vezes, provavelmente em algum momento vai cair num ponto bom. Então, não tem por que eu ficar de forma exaustiva em todos os casos. Então eu fiz de forma aleatória e também fazendo esse procedimento aqui para 200 training sets diferentes de 1.100 dados e também fazendo esse procedimento aqui que é um procedimento que a gente chama de cross validation folding, que seria dentro do meu training set, o que eu faço? Eu não só treino ele para aplicar nos dados finais. Eu pego o training set e treino ele 5 vezes de forma diferente, que é separando em 5 conjuntos e sempre pegando um subconjunto que a gente chama de subconjunto de validação. Eu treino no resto e faço o computo score nele, a métrica nele. Depois separo, treino o resto
em cada um vai, assim, para justamente para caso ocorra algum overfitting aqui, o algoritmo seja capaz de detectar e jogar esse cara fora, tá? Então, isso aqui. E a gente usou duas métricas diferentes que eu vou mostrar agora. A primeira métrica é essa aqui, que é justamente a métrica usada pela Michelle Locke, que é uma métrica muito boa para problemas de classificação, que ela faz o seguinte: a gente constrói essa curva aqui, que é uma curva de operação da característica do receptor, que eu não faço ideia porque ela se chama assim. É alguma coisa da teoria de análise de sinais que eu não faço ideia do que significa. Mas a ideia é que a gente coloca aqui, a gente compara essas duas taxas, a taxa de falsos positivos e a taxa de positivos verdadeiros. Elas são o quê? A taxa de positivos verdadeiros são os números de positivos verdadeiros dividido pelo número de positivos totais. O número de positivos totais é a soma dos positivos verdadeiros com os falsos negativos. Os falsos negativos são positivos. E a taxa de positivos, de falsos positivos, ela é os falsos positivos dividido pelo número de negativos totais. Tá? Então, é o quanto dos negativos vira falso positivo, e aqui é o quanto dos positivos viram positivo. Bom. Então, o modelo ideal é para quando a gente tem a taxa de positivo verdadeiro igual a 1 sempre. Então seria, o ideal seria que só que esse cara aqui fosse sempre 1. Né? Independente, esse cara se fosse sempre 1, independente do valor dos falsos positivos. Então o caso ideal é quando esse cara aqui, ó, o caso ideal seria o próprio, esse retângulo aqui. Então se a gente contabilizar a área dessa curva, aqui debaixo dessa curva, o caso ideal é quando a área fosse igual a 1. Então, o que a gente diz é que a nossa métrica, a gente toma como métrica a área, né, a área under the curve, a área debaixo dessa curva. E quanto mais próximo de 1, melhor. O caso, teoricamente, pior seria uma classificação totalmente aleatória. Ele pega e faz um sorteio totalmente aleatório, que seria correspondente a essa reta aqui, que a área embaixo é meio. Eu digo teoricamente pior porque eu já vi casos que vai ser pior do que isso. Ou seja, ele está classificando todo mundo errado, praticamente. E a segunda métrica que a gente usou é a average precision, que seria essa precisão média, ou como geralmente na astronomia ela chama de pureza, o quão puro é a amostra. Ela é mais comum usar o termo pureza, tá? Em termos da completeza da amostra. A completeza é a mesma coisa que a taxa de positivo verdadeiro, é a mesma definição. E a pureza é o quanto da nossa amostra é positivo verdadeiro. Então o tamanho da nossa amostra é a soma dos positivos, positivo verdadeiro mais falso. Quanto disso for verdadeiro, a fração é a nossa pureza. E a situação ideal, na verdade, beleza. A ideia é que a nossa métrica aqui ela vai ser essa pureza média, que ela tem essa definição aqui. Essa definição ela vem porque a gente queria a área debaixo dessa curva. Só que essa curva ela tem um problema. Numericamente ela pode ser muito ruidosa. Então computar a área disso pode dar resultados muito enganosos. Então essa definição aqui, desse somatório aqui, é só para levar isso em conta. Só para evitar esse problema. E a situação ideal é quando a pureza é sempre igual. Né? Você está sempre pegando uma amostra pura, não importa o tamanho dela, totalmente pura. Então,
quando isso aqui é sempre igual a 1, isso aqui vai ser, a pureza não vai ser igual a 1. Então, quanto mais próximo de 1 é essa pureza, melhor. Agora, essa aqui é a métrica da qual eu falei que é mais interessante para a cosmologia. E por que disso? Porque ela avalia justamente a pureza. E a pureza é o mais importante para a gente ter o fit final do nosso modelo cosmológico. Tá? Como eu falei anteriormente, se eu tiver uma amostra contaminada, eu posso ter vários erros lá, da qual eu mencionei. Posso ter um ômega embaixo, posso ter um W diferente de -1, se ele for igual a -1. Pode ter um fake lensing, como eu falei, coisas do tipo. Então, a nossa ideia é que a gente vai querer sempre coisas bem puras. E aí a gente pode sempre cair no erro, no seguinte erro, no erro de achar que esse average precision, se ele for próximo de 1, ele já está bom pra gente e tá ok. Não, mas a gente tem que olhar para a curva. Já vou mostrar um exemplo onde isso corre claramente para a curva, para ver se a gente está tendo amostras muito completas para uma pureza muito alta. Então, começando por, agora, finalmente, os resultados e as conclusões. Esse aqui eu estou comparando os dois scores, né? A área debaixo da curva ROC e a pureza média, né? A average precision. Tá? E aqui, para cada um dos métodos de machine learning, para cada uma das features, e quando a curva é sólida, eu estou incluindo o redshift da galáxia hospedeira como uma feature. Se a curva for tracejada, não tem o redshift. Tá? Então, resultado de imediato. Os maiores scores em termos das features. SALT 2, sempre. SALT 2 é a feature que dá os melhores resultados. Porém, a gente não recomenda muito usar. Por quê? Porque naquele set original lá do treinamento, do desafio, os caras já usaram o SALT 2 para simular as curvas de luz. Então, a gente está fazendo só usando para classificar o que eles já usaram para gerar. Então, cerca de mais da metade dos supernovas lá, tipo 1 era, foram geradas pelo SALT 2. Então, a gente só está confirmando que eles já tinham. Em termos dos métodos de machine learning, os métodos boost estão sempre na frente dos métodos average. Tá? Então os métodos com boost estão sempre, né? E o T-Pot também. E o T-Pot muitas das vezes acha como o melhor pipeline um desses métodos. Então ele está confirmando. Tá? Com alguns detalhes ele consegue uma coisinha melhor. E os piores scores são com o método, as features Karpenka, que está sempre aqui abaixo, né? E os average model. Tá? Então, como eu falei, Karpenka a gente não recomenda, claro, porque os resultados são os piores. SALT 2 a gente não recomenda, porque pode ter um viés implícito na coisa. Então a gente só tem que ver aqui entre o Newling e o Wavelets quem é o melhor. E aí eu vou ter que abrir um parênteses só para lembrar um detalhe. A Michelle Lochner, ela, na conclusão do artigo dela, ela disse que o melhor são as Wavelets. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu encontrei ao contrário. Aqui, só para mostrar aqui, nas curvas ROC, elas, que foi o que a Lochner avaliou, a gente vê claramente que os métodos average estão bem abaixo dos outros. Os boosts estão lá em cima. Só que os boosts eles estão um pouquinho embolados aqui em cima, né? Aqui eu já separei Newling, Wavelets, né? Porque, como falei, o SALT 2 e o Karpenka, a gente precisa ficar olhando para eles agora. Então, esses caras aqui estão meio embolados e a gente, claro que a gente pode olhar aqui para o número e ver qual é o melhor.
mas o mais importante aqui é olhar para a curva de pureza e completeza. E a curva de pureza e completeza, que a gente vê que o Newlin, para a cosmologia, é melhor do que o Wavelets, ao contrário do que a Lochner achou. Por que eu digo isso? Porque, como eu disse, a gente quer amostras muito puras. Então, o ideal é que a gente tenha amostras muito puras e muito completas. Né? Porque completas, o número é maior, a amostragem final vai ser maior e a gente faz uma estatística melhor. E a ideia é que as wavelets, que ela achou como melhor, se a gente for para a região onde a pureza é muito grande, acima de 0,9, a completeza é muito baixa. Então, para pegar amostras muito puras, ele joga muito cara fora. Ele joga muito cara que seria positivo fora. Já o Newlin não. Ele, com a pureza alta, ele consegue pegar amostras muito completas, da ordem de 50%. Então, ele joga menos cara fora. Isso aqui, por exemplo, aqui nesse caso aqui, se tem uma, digamos aqui que em 0,9, ele está pegando uma completeza de 10%. Significa que ele está pegando meus positivos e jogando 90% fora, para ter uma amostra muito pura. E aqui ele está jogando metade fora só, para ter uma amostra. Então ele tem uma amostra grande e pura. Então, a gente recomenda usar esse cara aqui e, se possível, se tiver tempo computacional disponível, use essas features. Se tiver tempo computacional disponível, pode usar o T-Pot, porque ele, para achar o melhor pipeline, que ele deu um ganho considerável. Se não, se não tiver muito tempo para rodar o T-Pot, que ele demora um pouquinho para rodar, aquela otimização genética, usar o Extreme Gradient Boost, que ele está de bom tamanho aqui. Então, as conclusões são todas essas que eu falei recentemente. Os métodos Boost são melhores do que os Average. O T-Pot, ele tem uma capacidade competitiva, né? O único problema dele é o fato dele demorar para determinar o pipeline. Em comparação com as features, a Salt 2 tem melhor, porém ele pode ser enviesado. Quando eu comparo as wavelets e o Newlin acaba ganhando, né? Porque dos sets mais puros e mais completos, ao contrário do que a Lochner estava avaliando. E aqui só um detalhe que pode ter, que vai ter no artigo que está para ser submetido em breve, é que são resultados para diferentes tamanhos de training sets. A gente repetiu para 550 e para 5.500 training sets. O impacto sobre o plot dos resíduos, que era aquele, é um que eu mostrei lá na frente. Deixa eu só terminar aqui que eu volto para mostrar. E muitos outros plots, né? Porque eu mostrei 4 isso aqui, mas tem um para cada um dos métodos, cada um pontinho desse praticamente, então tem vários. Só para relembrar aqui. Poderia ter plot dos resíduos, que vai estar esse aqui. Esse aqui seria de um outro artigo, a gente vai colocar para esse 37 aqui.